Olá, aqui é o FIFA Nerd Sports. Nós vamos falar um pouquinho então sobre a Champions League, a primeira rodada que acabou agora. Vamos fazer uma análise aqui legal para vocês sobre a primeira rodada, o que nós achamos dos jogos, iniciando falando um pouquinho nessa primeira parte do vídeo sobre os principais jogadores que levaram o prêmio de melhor jogador de cada uma das partidas, ok? Então, pedimos que vocês assistam o canal, assine com a gente aí, compartilhe para continuar dando a força com o nosso canal que está trabalhando bastante sobre futebol para vocês. Então, falar um pouquinho dessa primeira rodada. Então, a Champions começou na última terça-feira, dia 17, e tivemos o jogo entre o Young Boys em casa, que perdeu o Aston Villa por 3-0. O destaque da partida foi o Yuri Tielemans, jogador belga, então para mim esse resultado foi um resultado normal, porque o Aston Villa é uma equipe que vem de uma temporada a Premier League passada muito positiva, muito boa. Eles estão trabalhando bem, investindo um pouquinho na equipe e esse resultado para mim é normal. A vitória do Juventus em casa sobre o PSV Eindhoven por 3-1 também foi um resultado também bastante interessante. A Juventus com o Thiago Motta com uma forma de jogar agora bastante ofensivo. O destaque da partida foi o Kenan Wilds. Então, um resultado que para mim também interessante demais, mostrando aí que a Juventus vem para essa Champions querendo brigar para chegar ali até uma decisão do campeonato. Outra equipe italiana foi o Milan, que estreou em casa perdendo para o Liverpool 3-1. A equipe do Liverpool que está fazendo um trabalho muito bom. Arne Slot trabalhou demais, a equipe muito bem ali. O destaque da partida foi o Ryan Gravenberch, que sem dúvida mostrou ali um futebol muito interessante e esse resultado do Liverpool agiganta bastante o Liverpool na competição. Bayern de Munique foi o que arrasou num jogaço aí com o Harry Kane fazendo 4 gols, 9-2 sobre o GNK Dinamo. É um resultado expressivo que mostra aí que o Bayern de Munique vem com força. A temporada passada, temporada para esquecer, para apagar do Bayern de Munique, seja na Alemanha, seja nas competições que disputou, mas mostra autoridade nessa estreia da Champions. 9-2 é um placar que mostra não só que a equipe é a favorita para vencer, mas mostra autoridade e o Harry Kane mostrando, né, que vai para cima nessa temporada para tentar conquistar o título da sua carreira. Real Madrid 3, Stuttgart 1. O Real Madrid teve algumas dificuldades durante a partida e mais uma vez Thibaut Courtois foi o principal jogador da equipe, goleiro indiscutível, grande goleiro do futebol europeu, o melhor do mundo sem dúvida alguma. Então o Real Madrid tem lá o seu time no meio campo à frente que faz os gols, mas foi um jogo que o Stuttgart forçou bastante e o Courtois teve muito trabalho. Então a vitória do Real Madrid também é resultado excelente. O Sporting venceu o Lille por 2-0. O destaque foi o Vitor Gyökeres, que é um jogador também que foi muito importante. E esse resultado para o Sporting de Portugal também foi muito bom, enfrentando aí o Lille em casa, foi um resultado excelente. Então, pelo menos avaliando o que aconteceu no dia 17, para mim todos os resultados normais, nenhuma zebra. E também interessante também que nós tivemos nenhum empate. Então isso mostra que a Champions começou na terça bastante quente, com as equipes buscando realmente propor jogo e alcançar a vitória. Vamos falar um pouquinho agora do dia 18. Dia 18 que foi a quarta-feira, onde o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3-0. Filipe Panak fez uma partida assim acima da média, foi o principal jogador da equipe e o Sparta consegue aí um resultado que para mim é muito interessante. Eles têm uma equipe interessante aí. O Bolonha e o Shakhtar Donetsk ficaram no 0-0. O Bolonha agora aqui sem o Thiago Motta, sob nova direção. O principal jogador da partida foi o Mikola Matvienko. E esse 0-0 foi um resultado que acabou mostrando que são duas equipes que estão praticamente como competindo a competição e vão tentar chegar o mais longe possível. Celtic goleando por 5-1 Slova Bratislava. O Lions Cales foi o principal jogador da equipe. O futebol escocês tentando aí recuperar uma aparição no futebol europeu. Muitos anos que o Celtic não consegue aí, fazer uma competição interessante, até mesmo da própria Champions, mas estreou com autoridade 5-1, um bom resultado. O Brugge perde para o Borussia Dortmund 3-0, um resultado normalíssimo também. O Borussia é uma equipe que está aí brigando bastante, uma temporada passada excelente, acima da média e finalista inclusive da última Champions. E o James Gitsens foi o principal jogador. E voltando um pouquinho logo no jogo do Celtics, né?
como nós falamos, o Ryan Scales foi o principal jogador. O City e Inter ficamos 0 a 0, foi um jogo muito tático, esse jogo que nós assistimos ali. O City até tentou, forçou, o Haaland tentou, o Savinho tentou, mas ali a Inter fez um esquema bem italiano mesmo, uma marcação muito forte, 0 a 0, com o Nicolo Barella sendo o principal jogador da equipe, um meio-campista que mandou no jogo. Foi um jogador que, para mim, ele chamou a atenção, fez a diferença e, para mim, é um resultado que mostra duas equipes que vão brigar com muita força para tentar se encontrar lá na frente novamente em fases decisivas. Paris Saint-Germain venceu o Girona por 1 a 0. O Girona que jogou bem até. Nuno Mendes foi o principal jogador da equipe e a vitória do Paris Saint-Germain colocou o Paris aí a uma estreia dentro dos planos, que era vencer. Então nessa rodada do dia 18, que teve Sparta, o Bolonha, para mim também todos os resultados também normais, só mesmo o City e o Inter, que eu esperava que fosse um jogo que poderia até terminar empatado, mas com gols, porque dos dois lados tem atacantes bem interessantes, mas também nenhuma surpresa aí, acho que resultados todos dentro do normal. Aí a rodada de dia 19, que é chamada hoje, tivemos o jogo entre o Feyenoord e o Bayer Leverkusen. Leverkusen goleou fora de casa, grande partida do Florian Wirtz, quer dizer, isso mostra que a equipe do Xabi Alonso vem para uma temporada que vai tentar repetir o que foi passada, dessa vez dentro da Champions League. Para mim o Bayern é uma equipe que tem tudo para ir longe nessa competição, é um time até para ser batido. 4 a 0 é um resultado interessantíssimo. Aí tivemos o Céspedes, que perde em casa para o Benfica por 2 a 1, um jogo até equilibrado. Ángel Di Maria, veterano que deixou a seleção argentina, totalmente dedicado ao Benfica agora, foi o principal jogador em campo. Isso mostra que o Ángel Di Maria ainda é um jogador a nível de Champions League, decidindo jogos aí, era interessante. O Mônaco venceu o Barcelona, resultado surpreendente. O George Inquiana foi o principal jogador em campo no jogo de hoje. O Barça que jogou praticamente quase que 90 minutos, por assim dizer, com time com jogador a menos, então o Monaco aproveitou os atacantes do Monaco na base da velocidade, na base de chegar mesmo no ataque. Um resultado importante para o Monaco e para mim um resultado decepcionante para o Barcelona, até porque o Barcelona tem no papel até mais time, mas foi prejudicado porque o jogador ficou ausente. Atalanta 0, Arsenal 0, também foi um jogaço que nós vimos aqui também. Destaque, embora não foi eleito o melhor jogador em campo, o goleiro Raya, do Arsenal, que defendeu um pênalti, defendeu o rebote, mas o jogador brasileiro, o Ederson, foi o jogador que mais se destacou, foi um jogador importante. Esse é um resultado para mim que foi muito bom para o Arsenal fora de casa, mas a Atalanta do Gasperini mostrou também que sabe jogar contra adversários na mesma condição ali. O Atlético de Madrid fez 2 a 1 no Leipzig. Griezmann foi o principal jogador da equipe. Resultado interessantíssimo para o Atlético de Madrid essa vitória em casa, mostrando autoridade. E para fechar, o Brest venceu por 2 a 1 o Sturm Graz com a bala acima sendo o principal jogador. Analisando essa rodada, então, para mim, Leverkusen, resultado excelente, Benfica também, resultado excelente, Barcelona mal nessa estreia, Monaco aproveitou bem a oportunidade, Atalanta e Arsenal foi um jogaço, onde os goleiros trabalharam bastante, principalmente o Raya. O Atlético de Madrid deu um jogo duro, difícil em casa, mas fez a lição de casa, conseguiu o resultado que precisava. E o Brest também venceu aí. Então, para mim, essa primeira rodada da Champions League mostrou a autoridade de alguns grandes. Alguns deveriam ter feito um pouquinho melhor, mas o Barcelona, para mim, é a grande decepção dessa primeira rodada entre os grandes candidatos ao título da Champions League nessa rodada. Então, essa foi a avaliação nossa, falando um pouquinho sobre essa primeira rodada da Champions League. E fique assim no nosso canal, porque nós vamos fazer sempre isso, vamos trazer mais outros vídeos falando sobre a Champions League. Esperamos que vocês tenham gostado. Assine o canal aí, compartilhe e até mais e até a próxima. Assine o canal.